dia, irmãos, a graça e a paz, amém? Sejam bem-vindos todos vocês, que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Durante o mês de janeiro, nós temos o hábito, e isso já virou uma cultura aqui na nossa igreja, nós chamamos de ativação profética, que é um mês onde nós estabelecemos os alvos, os sonhos que queremos para 2024, e em cima disso nós então fazemos, os Youngers que estão aqui presentes podem descer para o seu culto, ok? Todos os Youngers que estão aqui presentes, desculpa aí, eu tinha me esquecido. Vitor e a Ana vão estar lá com vocês. Então, como eu estava dizendo, todo mês de janeiro nós fazemos um mês inteiro de ativação profética em cima de promessas, de sonhos, daquilo que nós acreditamos que Deus tem para nós durante o ano. E eu queria chamar aqui a Eliane, não estou vendo ela aqui, cadê ela? Vem cá, Eliane. Para ela compartilhar rapidinho algo que aconteceu com ela durante esse tempo, para que você seja tocado e ativado na sua fé também. Graça e paz, bom dia. Fui pega de surpresa. Então, eu queria muito testemunhar, porque o nosso Deus é um Deus do impossível, e Ele é um Deus especialista em resolver os causos das nossas vidas, né? Eu abri uma empresa durante a pandemia, eu com meu esposo, e a gente tem passado muito um tempo de luta mesmo nessa empresa. E eu abri essa empresa porque uma pessoa me ofertou na minha vida um valor e falou: Eliane, Deus me mostra que você vai ter uma empresa grande e você vai ter mais recursos do que eu, você vai ser grande, você vai ser isso, a empresa vai ser isso. E ela foi falando aquilo e me ofertou um valor, tipo um empréstimo para mim começar essa empresa. E eu comecei nessa palavra. E de lá para cá foi assim, tem 4 anos isso, e lutas, passando momentos de falar: Senhor, e agora? E o que me segurava é essa palavra. E foi indo. Mas chegou ano passado, 2022, quando a gente chegou aqui na igreja, a gente estava no ápice do momento difícil da nossa vida, nossa empresa lá. Tudo que tinha de recursos que a gente podia colocar, não tinha mais de onde tirar dinheiro, e era assim, dívida. Esse mês, minha sobrinha que trabalha comigo falou assim: é tantos mil. Eu falo: Deus, e agora? O Senhor provê. E foi indo, mas foi um ano de muitos desafios. Tentei vender, mas vinha aquela palavra: Eliane, mas não foi Deus que te falou que essa empresa ia ser. Enfim, no final de 2022, quando o pastor falou aqui, o bispo falou, a gente vivendo essa fase de crítica mesmo lá na empresa. Contudo, eu fiz meus sonhos lá e realização, e coloquei para Deus tudo que era impossível. Falei: Deus, eu não nasci para dever, não estou conseguindo viver com dívida, não sei o que é isso. E coloquei pagar a dívida, construir um galpão que a gente precisava para essa empresa, porque ela precisava expandir essa indústria. Fui colocando. Falei: Deus, eu não dou conta mais de pagar boleto, dívida, e foi indo. E coloquei um carro, que era meu sonho e tudo tal. No 2022, eu coloquei um ano extraordinário, será o melhor ano da minha vida, ativação, 2023 vai ser o ano. E foi um ano que eu experimentei o melhor que o Senhor podia me dar, que é a nossa fé ativada. E as coisas, nada mudava, mas dentro de mim já tinha mudado, que era um ano extraordinário da minha vida. E foi um ano assim que eu fui vivendo, aproveitando. Fiquei um mês tomando remédio, eu achava que eu não ia aguentar. Eu falei: não, 27 anos servindo o Senhor, não vou tomar remédio, vou ativar minha fé mais ainda. E foi indo. Quando chegou no final do ano, a gente estava assim, final de 2022, né? 23. O caos chegou. Meu filho fazendo faculdade, medicina, 6 meses atrasado da faculdade dele. Meu pai faleceu, meu sogro faleceu, e um ano extraordinário, um ano de bênção. Tudo vai dar certo. As pessoas: como assim, Eliane? A empresa com dívida, com dificuldade, tudo. Enfim, eu viajei com esse caos na minha vida. Teve a cliente que comprou e não pagou. A gente levou um prejuízo de mais de 500 mil reais na empresa. Então, vocês pensarem, eu passei nesses 3 anos da minha vida, 4 anos, tudo.
E eu vai dar certo. Quem está perto de mim, todo mundo sabe. Vai dar certo, Deus é bom. O extraordinário de Deus vai chegar. Viajamos, chegamos. Sem condição do meu filho para a faculdade. Aquele negócio, eu alegre, vai dar certo. E vim no culto. Primeira vez que eu vim no culto, que a gente chegou de viagem, dia 16. E o vice chegou. E o Senhor só falava comigo. Filha, prepara. O ordinário vai transformar em extraordinário. E o Sérgio fez assim. E vai ser assim, ó, rápido. Rápido. E eu só chorava. E Deus falando, se prepara, vai ser assim. E Deus foi mostrando, vai ser assim, vai ser rápido. Vai ser um negócio diferente. Enfim. Vendemos carro, não tinha mais carro, não tinha nada. Pegamos para pagar uma área que a gente tinha que pagar. Passamos nosso carro. E eu falei, agora vou ter que alugar um carro. Fui alugar um carro de um conhecido. De Uber, desses mais baratos e tudo mais. Cheguei lá na empresa dele, uma empresa grande até e tal, para pegar esse carro. Peguei o carro e ele me viu lá e falou, Eliane, vai lá na minha sala. Depois, aí eu subi, a empresa dele é gigante, cheia de vidro, assim, eu subi na escada e Deus me mostrando. Falei, a Odontomed vai ser desse jeito, esse tanto de gente trabalhando, vidro. E lá no finalzinho, sala de diretoria, eu cheguei nele e falei assim, Renato, minha empresa vai ser desse jeito, bonita desse tanto. E ele falou, e como está a sua empresa, Eliane? E há 6 meses atrás, esse amigo nosso que é cliente nosso da clínica, eu tinha contado para ele o desafio que eu estava passando, do prejuízo de tudo, e ele virou e falou para mim há 6 meses atrás, ele falou, Eliane, você está no meio do caminho, se você voltar, você vai morrer, você já está morta, porque uma empresa com 4 anos, você está na metade, vai para frente. Eu falei, vamos embora. Aí eu cheguei lá e falei, Renato, minha empresa está uma bênção. Graças a Deus, minha empresa está uma bênção. Tinha uns médicos que estavam olhando para comprar minha empresa. Eu falei assim, tem uns grupos de médicos que estão olhando minha empresa, eu acho que vai dar negócio. Minha empresa está uma bênção. Eu falei, Eliane, você vai vender só a parte da sua empresa? Eu falei, vou. Eu tenho interesse. Eu falei, então eu tenho interesse de vender uma parte. Enfim, isso foi dia 16 de janeiro desse ano. 2 dias depois, eu praticamente já tinha comprado a metade da minha empresa. E a venda foi tão assim maravilhosa, que eu sempre falava para o Senhor, minha vida nunca vai ser sobre dinheiro, vai ser sobre testemunho que o Senhor faz na minha vida. E eu só lembrava que o Sérgio falava, vai ser rápido, vai ser rápido. E ele nem fechou contrato, nem nada, pagou as dívidas da empresa. E o meu pagamento da minha parte foi em carro. Para quem não estava nem um carro, andando no Onix, ele falou, agora você tem 4 carros para você andar E com esse recurso a gente conseguiu pagar nossas dívidas. O Gustavo, meu filho, foi para a faculdade. Isso assim, gente, dia 16, eu estou falando isso para vocês, que dia 16 de janeiro, a minha vida estava esse caos que eu contei para você. E o Senhor fez assim, e virou extraordinário na minha vida esse ano. Amém. Estamos começando um ano sem dívida, que era o que eu mais pedia para Deus. Temos um carro para andar, que era um sonho que eu pus lá o meu desenho, o Senhor. Então, nunca vai ser sobre dinheiro, nunca vai ser mais, sim, sobre aquele Deus que a gente servimos, que Ele cuida dos mínimos detalhes. Ele só quer que eu e você fique firme, ative a nossa fé, não desista, não desanima. E quando Deus me deu a promessa há 4 anos atrás, muitas pessoas falam, Eliane, como que você resistiu até aqui? E eu falo, eu só resisti porque eu creio num Deus soberano na minha vida. Amém. Que Ele que comanda a minha vida. Amém. E sempre vai ser. E toda honra e toda glória na minha vida e na minha casa é sempre para o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Amém. Ela fala rápido, né? Talvez você não entendeu, mas a dívida de uma cliente que comprou dela e não pagou foi mais de 500 mil reais. E Deus honrou e manifestou o poder dele sobre a vida e sobre a empresa deles. Isso pode acontecer na sua vida, isso pode acontecer na minha vida, isso pode acontecer conosco aqui. Você crê nisso? Diga amém. Diga, eu tomo posse disso, em nome de Jesus. Nós estamos numa série, para aqueles que nos visitam, nós falamos a cada mês sobre uma série. E essa série desse mês, quanto me vale Deus? Nosso objetivo jamais é colocar algum valor monetário em Deus.
Isso seria muita presunção da nossa parte, até mesmo muita ignorância da nossa parte fazer isso. Também não é de maneira alguma estabelecer algum valor, seja qual ele for para Deus. Nossa intenção é avaliar o nosso cristianismo, é avaliar o nosso propósito de vida cristã e que preço estamos dispostos então a pagar nessa caminhada que um dia escolhemos para nós. Até onde nós estamos dispostos a ir, né? Porque muitos deles desejam o resultado final de algo. Muitos deles começam o ano almejando um resultado final e algumas pessoas pagam um preço para ver esse resultado final e vão até o fim. Mas tem pessoas, e com certeza você conhece alguém assim, que elas olham para o resultado que você alcançou e ela fala assim: eu também queria alcançar algo assim, eu também queria ter um resultado assim, mas elas não querem pagar o preço, elas não querem se esforçar para ter aquilo que elas até sonham e até acreditam que Deus pode dar aquilo para elas. E como eu sou de uma formação acadêmica na área da administração, isso me lembra de algo que em meados dos anos 60, mas com muita força nos anos 80, veio para as organizações com muita força, que é a chamada terceirização, aonde muitas empresas pegavam aquilo que precisavam de ter no seu mix de serviço que elas precisavam realizar, mas elas entendiam que elas poderiam então terceirizar alguns serviços ali naquela empresa, porque elas não queriam viver todo o processo na entrega daquele serviço. E eu então coloquei como subtítulo dessa mensagem de hoje, a terceirização da presença. Porque eu entendo que se nós formos olhar o contexto histórico da igreja, mesmo logo depois de toda uma manifestação de poder ali na época, como nós cantamos aqui no dia de Pentecoste, as pessoas são tendenciosas a caminhar olhando sempre para alguém que parece ter um poder maior do que outros. E se você for ver ao longo da história, você vai ver que na própria formação do povo de Deus ali no deserto, as pessoas elas acabaram tomando uma posição de escolher alguém que as representasse e que as conduzisse até a presença de Deus. Então, quando na semana passada o pastor Marcos ele começou essa série, ele citou um texto que foi muito oportuno quando ele fala de um planejamento para aquela pessoa que quer construir algo. Se você estava aqui, você se lembra disso, e eu quero então retomar esse texto que o pastor Marcos leu, mas eu quero pegar ele um pouquinho antes. Lucas capítulo 14, a partir do verso 15. Pastor Marcos ele leu ele a partir, acho que do verso 20 e alguma coisa em diante. Eu quero ler ele então um pouquinho antes. Diz assim, nós vamos ler talvez até o 35, tá, Tiago? Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las, por favor, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou, relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados.
Eu não sei dizer o que é Valados, não. Se alguém pesquisar no Google aí, é porque aquilo que eu estou lendo está escrito Valados. E obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Olha que séria essa declaração. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus e este, voltando-se para ela, diz, aqui que o pastor Marcos começou a mensagem dele: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançando o alicerce não for capaz de terminá-la, todos os que virem vão rir dele. Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, pegando todo esse texto agora, o que está dizendo aqui não é salvação, o que está dizendo aqui é de reino, é participar do reino de Deus. E você pode escolher ou não participar do reino de Deus. Eu só quero dizer para você que será uma grande festa, será um grande banquete. E a decisão é sua de participar ou não desse grande banquete, dessa grande festa. Agora, irmãos, o que eu e você precisamos entender é que nós estamos fazendo essas perguntas com o tema central desta série. Quanto me vale Deus? Se alguém chegasse para você nessa manhã e te fizesse essa pergunta, quanto te vale Deus? O que você responderia? Quanto me vale entrar no reino de Deus? Não estamos falando de salvação, não estou falando de ir para o céu, eu estou falando de participar do reino de Deus. Quanto me vale ter a presença de Deus na minha vida? Quanto me vale participar dessa grande festa, desse grande banquete que Ele está preparando? E talvez você dizia, eu quero muito participar dessa grande festa, eu quero muito participar desse banquete, eu quero muito participar desse reino, mas eu comprei algumas terras, eu comprei gado, eu acabei de me casar e eu preciso curtir a minha vida de casado. Eu acabei de me formar e eu preciso cuidar bem do meu futuro. Eu preciso primeiro enterrar meus pais, como uma vez um certo homem disse para Jesus, Senhor, primeiro permita-me enterrar meus pais. E eu vou dizer para você que todas essas respostas são respostas que talvez você esteja certo. Talvez foram escolhas que você assertivamente escolheu para você. E talvez porque estamos tão ocupados com essas respostas que escolhemos para nós, nós acabamos por escolher também terceirizar a presença de Deus na nossa vida. E aí eu preciso ir lá atrás, porque às vezes a gente pensa que isso veio principalmente ali dentro do contexto da Idade Média ali, quando surgiram ali as indulgências, né? E as pessoas começaram então a querer comprar uma parte do céu ali com algumas práticas, mas isso começa, na verdade, é muito mais lá atrás, quando lá na vida de Moisés, nós vemos o povo terceirizando essa presença. E aí a pergunta que eu te falo é, na mão de quem você tem colocado as suas expectativas? Na mão de quem você está colocando o seu futuro e aquilo que você espera de Deus? O que nós estamos fazendo com o privilégio que temos de carregarmos a presença de Deus, de termos acesso à presença de Deus? E eu queria ler com vocês um texto que está lá em Êxodo capítulo 20, do verso 18 ao verso 21.
Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância. Para um pouquinho aí, volta aí, Tiago, por favor. Olha só, irmãos. O povo então vê uma manifestação que talvez poucas pessoas vivenciaram isso na vida. Eles veem então de longe ali trovões, relâmpagos, que não era uma chuva que estava chegando, não era uma tempestade que estava vindo, aquilo ali era uma manifestação da presença de Deus, era uma materialização de um Deus que eles ouviram falar e que agora estava se materializando ali para eles. O monte começou a pegar fogo, não era um vulcão que estava entrando em erupção, literalmente era um monte que, de uma maneira sobrenatural, começa a pegar fogo. O que eles fazem então? Tremem, assustados. Mas o que eles fazem? Ficam de longe. Aquela manifestação não era para distanciá-los, aquela manifestação era para aproximá-los. Mas olha só o que diz o verso 19. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Aquelas pessoas ali decidem terceirizar a presença de Deus. Aquelas pessoas ali decidem fazer algo que até hoje, talvez de uma forma muito sutil e inconscientemente, eu e você fazemos. Nós elegemos então alguém para falar com Deus no nosso lugar. Nós elegemos alguém para carregar uma responsabilidade que inicialmente é minha e é sua. Porque nós queremos de uma certa forma o resultado final, mas não queremos o processo. Nós queremos alcançar o glorioso resultado que nós almejamos, mas nós não queremos passar pelo processo. E nós então, nitidamente, nós fazemos o que esse povo fez. Moisés, fale você conosco. Vai lá, escute Deus e venha falar para nós o que você escutou e nós vamos ouvir você, mas nós não queremos. Nós não queremos essa intimidade, porque nós sabemos das responsabilidades que isso vai nos ocasionar. E eu vou dizer algo para os irmãos, com muito respeito aqui, aos meus colegas de pastorado e de ministério. Tem muito pastor por aí que gosta desse pedestal. Tem muito pastor que gosta de se sentir um Moisés na vida de um povo. Tem muito pastor que gosta de olhar para as pessoas e se achar grande no sentido de acreditar que ele é tão santo, que ele é tão separado, que o faz ser melhor do que as pessoas a quem ele lidera e que o coloca numa posição de, mesmo sendo pesado, mesmo sendo um peso carregar tantas pessoas até a presença de Deus, mas eu sou o cara. Eu sou alguém que vocês merecem, vocês têm que me dar o devido respeito, porque eu estou mostrando para vocês uma glória que vocês sozinhos não são capazes de obter. E eu quero dizer uma coisa para você: fuja desses. E se um dia eu tomar essa posição, me mate no seu coração. Porque isso não é um propósito de Deus para nós. O propósito de Deus para nós é que o véu que foi rasgado pelo sacrifício de Jesus dê acesso a toda e qualquer pessoa à presença de Deus. Não existe um santo melhor do que o outro. Não existe alguém, por mais que ele seja imbuído de uma autoridade que lhe foi dada por homens, isso não faz de mim, em momento nenhum, melhor do que vocês e mais digno do que você de acessar a presença de Deus. Entende isso, irmãos? Agora, eu e você precisamos entender o seguinte: queremos ouvir a Deus ou queremos ouvir Moisés? Eu te faço essa pergunta. Você quer ouvir a Deus ou você quer ouvir o Sérgio? Com todo respeito, eu sei a presença que eu carrego. E eu falo isso com muito temor para vocês. Eu sei a presença que eu carrego. Eu sei o preço que eu pago. Eu sei
o valor que eu tenho diante de Deus para que eu seja uma autoridade espiritual sobre a vida de vocês. Mas jamais, no meu coração, eu vou permitir que eu seja a substituição de Deus na sua vida. Eu jamais quero uma cultura dessa aqui nessa igreja. E se por acaso você em algum momento perceber que isso foi transmitido por mim ou por qualquer um dos líderes que aqui estão, fuja daqui. Sai correndo daqui. Porque esse não é o propósito de Deus. Nós não podemos ser substitutos de Deus na vida de ninguém. Nós estamos falando de um relacionamento que nos dá identidade e destino. Nós estamos falando de uma busca por presença que nos resgata a uma identidade e a um destino, no sentido de entender que Deus é um Deus provedor, e como disse muito bem o Vinícius aqui, quando falamos de um Deus provedor, nós não podemos achar que estamos falando apenas de um Deus que nos dá dinheiro quando nós precisamos. Nós estamos falando de um Deus provedor que Ele é a presença que nós precisamos para aquele momento. Ele é aquilo que nós precisamos. Quando nós vemos então um dos nomes que Deus manda falar para os egípcios, qual era o nome dele? Ele diz assim: diga aos egípcios, o Deus eu sou te enviou. É o Deus que você precisa, é aquilo que você precisa. Não importa o lugar que você esteja, você sempre vai carregar um DNA de Deus na sua vida, porque você tem esse DNA de Deus em você, você carrega a própria natureza de Deus em você. Se nós olharmos, por exemplo, para José e aquelas pessoas que nos visitam, às vezes a gente tem o hábito de falar como se todo mundo conhecesse a Bíblia todinha, né? Mas não dá tempo da gente falar de tudo, mas se você pegar José, ele foi alguém que foi vendido pelos seus irmãos e ele ficou preso, e mesmo na cadeia ele sabia muito bem quem ele era, e Deus se manifestou na vida de José, mesmo ali na cadeia. Então não importa onde você esteja, não importa o que você esteja passando, você tem que ter uma convicção de identidade, de destino na sua vida que lhe permite manifestar a presença de Deus na sua vida. Mas chega um momento na nossa vida que Moisés tem que morrer. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala: Moisés precisa morrer. E aqui, não dá tempo de a gente entrar também numa discussão teológica, mas Moisés, ele foi um homem tão importante na história da humanidade, tão importante na história da eternidade, que ninguém sabe até hoje onde Moisés está. Gente, eu estou percebendo que as mulheres estão entanguindo aqui, parece que de frio. Tem uma ali que ela está quase cobrindo as orelhas. Aumenta aí a temperatura, por favor, Gustavo. Moisés, então, ele foi uma pessoa tão emblemática e tão profunda na história da humanidade e da eternidade, que a Bíblia não sabe, e se alguém te falar isso, ele está mentindo. A Bíblia não menciona aonde foi que Moisés foi enterrado, porque talvez haveria uma busca por uma idolatria com o corpo de Moisés. Então Deus esconde o corpo de Moisés para que ninguém saiba onde ele foi enterrado e vá atrás dele no âmbito de procurar idolatrar a figura que Moisés representava, porque ele foi um libertador de um povo, de uma escravidão. A Bíblia fala que quando Moisés morreu, o povo chorou por 30 dias, diga 30 dias. Você sabe o que é uma pessoa chorar por 30 dias ininterruptos? Por um líder? Eu fico imaginando o dia que eu morrer. Se você chorar 29 dias, você está no salvo. Não aceito menos do que 30 dias, tá bom, Rafael? A minha esposa, eu sei que ela vai chorar, é 1 ano, é 2 anos. Meu sogro, então, meu sogro nem se fala. Não é não, seu Osmar? Sogro não chora para o senhor ver, não. Mas tem um momento que Moisés precisa morrer. E quando Moisés morre, a nossa primeira intenção e a nossa primeira impressão é achar que tudo está perdido. É achar que acabou luz flamboyante. Se o Sérgio morrer, acabou.
Mas quando Moisés morre, Deus levanta Josué. Diga amém. Porque você é o Josué. E aí eu preciso então levar você a essa consciência de que mais importante do que um líder, mais importante do que ver Deus na vida de um líder, é saber que aquele líder está gerando em mim uma consciência de carregar a presença, não importa quem eu seja. E aí o que eu acho interessante é que quando Deus vira para Josué, no capítulo 1, Deus vem, como Ele nos conhece, Ele chega para nós e fala assim: olha, ser forte e corajoso, porque tem algo muito grande chegando para você aí. Ser muito forte e corajoso. E olha, Josué, medita nesta palavra dia e... Sabe o que eu entendo com isso? Deus te dá o tempo do luto, Deus te dá o tempo do sofrimento, mas Deus jamais vai te dar o tempo da vitimização. Deus vai deixar você curtir um tempo que você precisa. Deus vai permitir que você passe por um momento de realmente avaliar e sofrer aquilo que você está sofrendo. Mas chega aquele momento de mudanças e Josué então vira, ele é discípulo. Nós lemos aqui no começo do culto um texto que falava que Moisés entrava na tenda que ele chamava de tenda do encontro e falava que Josué ficava ali parado observando, porque ele era um estagiário. Diga estagiário. Diga mais forte, estagiário. Alguém aqui já foi estagiário? Eu sou da época do office boy. Não sou tão antigo não, mas eu sou da época do office boy. Pró-jovem, quem já foi da pró-jovem aqui? Não me deixa sozinho não, pelo amor de Deus. Aí, Abdu, tamo junto. Hã? Não entendi. Ah, tá, vai. Você é novinho, né? Tempo de mudanças, são tempo de avaliações. São tempo em que a pergunta, quanto me vale Deus, vai me cobrar uma resposta. E eu quero te fazer essa pergunta: quanto te vale Deus? Porque pode ser que na hora de você responder essa pergunta, é o momento onde Deus vai tirar o Moisés da sua vida. Mas aí Deus fala assim: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Diga amém por isso. Deus não nos deu um espírito de covardia, nem de medo, mas de poder. Diga poder. Mas a promessa só é acessada na presença de Deus. Repita isso comigo, diga: a promessa só é acessada na presença de Deus. Porque num tempo de mudanças, irmãos, pode parecer que só existe escassez. Num tempo de mudanças pode parecer que só existe dificuldades. Eu não sei se você percebeu o testemunho da Eliane. Ela falou, na verdade, de dois momentos muito distintos na vida dela, que foi na virada de 2022 para 2023, aonde ela montou o mapa dos sonhos dela, mas ela também falou de 2023 para 2024. Em 2024, na verdade, foi a realização dos sonhos que ela tinha colocado lá em 2022. Foi um ano de escassez. Foi um ano olhando para aquelas promessas e dizendo: Senhor, não vai ter resposta. Eu não sei se isso acontece com você, mas quantas vezes, e nós homens, nós não damos o braço a torcer, a gente não chora na frente das esposas. Nós homens, nós choramos no chuveiro. Porque no chuveiro, ninguém percebe que nós estamos chorando. Não sei se você é assim como eu. E às vezes a esposa fala assim: seu olho está vermelho, o que foi? Não, foi sabonete que caiu aqui, o shampoo caiu e irritou meu olho. Mas na verdade, é o desespero. E aí, nós precisamos entender que é no momento de escassez, se eu tiver a ausência da presença, isso pode me levar a uma crise de identidade e me gerar em mim inferioridade. Vou repetir. No momento de escassez, se eu não tiver presença na minha vida, isso pode me gerar uma crise de identidade e me levar à inferioridade. Diga assim comigo: Moisés teve uma vara. Josué teve vara? Teve? E aí eu te faço a pergunta: por que não? Por que Moisés precisou de uma vara e Josué não? Sabe por quê? Moisés precisava de uma vara porque ele ia entrar numa guerra com o Egito, que é o mundo. E lá no Egito havia uma manifestação grande do poder
de uma forma que Moisés ainda não tinha visto acontecer. E da mesma forma que acontecia com os magos no Egito, a vara de Moisés também manifestava o poder. Mas a particularidade não estava na vara, estava na presença que Moisés carregava. Aí, irmãos, o povo então precisava entender agora que para entrar na terra prometida não precisava mais de vara, mas precisava de presença. E aí eu queria falar para você sobre 3 varas que nós precisamos eliminar. Primeira vara, elimine a vara da comparação. Elimine a vara de querer comparar a sua vida com fulano de tal, com o líder fulano de tal. Eu tenho um sonho de ter uma grande igreja, não é porque eu estou vendo pastores aí tendo uma grande igreja. Eu tenho um sonho de ter uma grande igreja porque eu acredito que nós povoaremos os céus através da igreja que se agiganta aqui na terra. Então, nós temos um alvo de chegarmos a 300 pessoas aqui até junho, não porque eu quero alimentar um ego e dizer assim, como nós somos bons. Isso é muito pouco diante da grandeza do Deus a quem nós servimos. Então, irmãos, nós precisamos entender que chegou o momento em que Josué precisava eliminar a vara de Moisés da vida dele, e parar de comparar ele com Moisés. E a primeira conquista de Josué, qual foi? Alguém saberia me dizer? Diga Jericó. Diga Jericó. Fala mais alto, Jericó. Sabe como é que Jericó foi conquistada? Foi na espada? Foi com canhões? Diga, foi no grito. Diga mais forte, foi no grito. Fala para o seu irmão aí, foi no grito. E com um pequeno detalhe, o grito só foi na última volta. Durante 6 dias eles só rodearam, mas confiaram que a presença estava cercando a cidade. Sabe o que é isso? É saber o que você carrega. É saber o que você carrega. É saber que por onde você passa, às vezes você não precisa falar nada, mas a presença de Deus se manifesta, porque você carrega algo dentro de você. Segunda vara que eu gostaria de desafiar você a se libertar, a vara do egoísmo. Deus te dá um propósito para pessoas e por causa de pessoas. Diga comigo, Deus me dá um propósito por causa de pessoas e para pessoas. É por pessoas e para pessoas. Deus não te dá um propósito para você mesmo. Larga de ser egoísta. Larga de querer bênção para você sair esbanjando aí uma altivez que não te pertence. Você carrega a presença para abençoar outras pessoas. Uma vez falaram para uma pessoa aqui, que aqui era a igreja dos ricos. E é mesmo. E enquanto isso não materializa, nós vamos proclamar isso. Mas aqui está uma multidão de ricos, talvez os maiores ricos de Goiânia estão olhando para mim aqui agora. Você crê nisso? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe para que Deus vai nos tornar ricos? Para abençoarmos outras pessoas. Você viu aqui fotos do nosso projeto social? Enriquecendo a nossa semente. Você viu aqui fotos do nosso projeto social? Sabe quantas crianças nós atendemos hoje no nosso projeto social? 186 crianças. Completamente gratuitos. Sabe quem é que está bancando isso? Você. Você. É você que está fazendo a história na vida dessas crianças. Mas o nosso foco não é só esse. Eu sonho, irmãos, em ajudar pessoas que não têm esperança nenhuma na vida e elas perceberem que a igreja ofereceu o Deus da esperança para elas. Eu sonho com isso. E nós vamos fazer isso. E nós vamos mudar a história de muitas pessoas. Eu entendo então, irmãos, que eliminar a vara do egoísmo é dizer, olha, eu preciso acreditar que eu sou forte e corajoso se eu carrego uma presença comigo. Entenda uma coisa, irmãos, Deus não estava pedindo a opinião de Josué, não.
Deus não estava perguntando para ele: Josué, o que você acha agora? Como que deve ser o processo? Porque Moisés morreu, eu quero te consultar agora. O que você acha? Como é que deve ser feito? Deus vira para ele e fala o quê? Tirou? Ser forte e... Isso é um pedido que Deus estava dando para Josué? O que isso significa? Diga: ordem. Tem muita gente querendo dar opinião para Deus quando Deus está dando ordem. Tem muita gente querendo participar de algo que Deus já deu ordem para ser feito e não está fazendo. Talvez você está aqui hoje para ouvir isso. Deus está te dando uma ordem: ser forte e corajoso, porque é eu que estou te enviando. E aí eu preciso então abrir mão da vara da motivação errada, porque até mesmo a terra prometida parece que era a bênção de se ter uma terra prometida, quando na verdade era a presença de Deus na terra prometida. Você quer o quê? Uma igreja que te abençoa, ou você quer o Deus que abençoa a igreja? O que você quer? Porque muitas vezes nós almejamos a prosperidade mais do que a presença de Deus. Nós almejamos a Ele ao invés de amarmos o que Ele é. E aí Ele nos dá uma ordem: olha, seja forte e corajoso, medite nesta palavra dia e noite. E sabe o que eu preciso dizer para você? As disciplinas espirituais nos trazem estabilidade para permanecermos na presença. As disciplinas espirituais nos trazem estabilidade para permanecermos na presença. Então, mais do que manifestação de trovões e relâmpagos aqui na igreja, eu quero que você entenda que é lá na sua casa, no seu quarto, que Deus pode se revelar a você através de uma disciplina espiritual. Não levante a mão, que é para mim não ficar com muita vergonha dos visitantes que estão aqui. Mas semana passada foi a nossa semana de jejum e oração, que você deveria ter jejuado até às 6 horas da tarde, todos os dias. Você jejuou? Eu não dou conta, isso aí me dá eu não dou conta de ficar sem comer até 6 horas da tarde. Tudo bem, o banquete é para aqueles que querem pagar o preço do ingresso. O banquete é para aqueles que querem pagar o preço. Vai chegar a hora que você vai ver talvez alguns banqueteando com o rei, e você vai dizer: quem me dera estar participando daquela mesa. E você vai se lembrar do dia de hoje e vai dizer: bem que o Sérgio falou que havia um preço, mas eu não quis pagar. Durante um tempo de guerra que eu e você possamos estar enfrentando, a ausência da presença pode nos causar passividade. E nessa passividade, nós podemos não nos comparecer. Olha que interessante, Josué capítulo 1, verso 10. Assim, Josué fez o quê? Fez o quê? Fala mais alto. Mais alto. Ele era estagiário, mas ele entendeu a virada de chave na vida dele, e agora ele chega mandando. O estagiário agora chegou mandando, irmãos. O estagiário chegou agora dando ordem. Ei! Verso 11. Percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões, porque daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor está dando para vocês. Sabe o que é isso? Ei, vira a chave. Ei, é um tempo novo. Esquece as dificuldades, esquece as lutas que você está enfrentando. Avance. Seja Josué. Moisés morreu. Pare de se lamentar, pare de ficar olhando para o passado, pare de ficar olhando para aquilo que não deu certo e olhe para aquilo que está dando certo. Poxa vida, irmãos, quantos de nós não estamos olhando só para aquilo que não está dando certo e paramos de viver e paramos de curtir o processo glorioso da vida e enxergarmos que existe uma terra prometida preparada para nós? Vai ser fácil? Não. Isso é posicionamento. É se posicionar antes de entrar na terra. Lembra quando eu falei da dieta?
que fizeram um loose pocket aí só para poder ficar me curtindo com a dieta, né, Ivan? Lembra quando eu falei da dieta? Olha aqui, eu estou aqui e eu quero chegar lá com 20 quilos a menos. O que eu tenho que fazer? A dieta precisa ser mudada, é aqui ou quando eu chegar lá? É aqui. Só que tem gente que quer mudar a dieta quando alcançar o objetivo final, e isso não vai acontecer. Isso se chama posicionamento. Isso se chama olhar para a terra prometida e dizer: é minha. É o ordinário se transformando no extraordinário. É Deus virando para mim e para você: ei, acabou o seu tempo de estagiário, chegou a hora de você governar a sua vida. Chegou a hora de você escolher o que você quer. Você quer minha presença ou você quer apenas me ver de longe? Porque você pode me ver de longe, é uma escolha sua. Mas você pode subir o monte e ter a sua face tomada pela minha glória, porque eu tenho isso para você. Com muito respeito, eu quero te falar que campo de batalha não é lugar para quem está com mimimi e com chororô. Campo de batalha não é lugar para você ficar ali chiando e lamentando a vida e dizer: ah, vida, ó céus, ó céus. Conhece esse desenho? É da sua época, Léo? Ah, bom. Achei que era só da minha. Lembra desse desenho? Quem lembra desse desenho? Ó céus, ó vida. E tem muita gente que está aí, só se lamentando. Campo de batalha é lugar de força. Campo de batalha é lugar de garra. Campo de batalha é lugar de, mesmo com medo, você olhar para o inimigo e falar: eu sou maior do que você. Eu sou maior do que você. Eu sou maior do que você. Você não vai me derrubar, porque eu sou maior do que você, porque eu tenho presença comigo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Tem gigante que está querendo te destruir apenas com um bafo dele, e você está aí chorando pelos cantos, se lamuriando e dizendo: a vida para mim é sempre mais difícil do que para os outros. E é mesmo. Mas até quando você vai ficar preso nessa lamúria? Até quando você vai ficar preso nessas reclamações da vida? Você precisa entender que quando eu tenho presença, eu enfrento qualquer gigante que se levanta diante de mim, porque eu carrego o Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu e nem vai perder nenhuma batalha. Moisés morreu, mas o propósito não morreu. Então pare de terceirizar a presença. Pare de colocar expectativas em pessoas e aproxime-se de Deus. Decida que hoje, agora, a estabelecer um altar aonde a presença de Deus se manifesta na sua vida, e aonde você diz: Senhor, eu te quero mais do que tudo. Eu te quero mais do que tudo, porque eu entendo que eu fui chamado para entrar numa terra que mana leite e mel.